Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, irmãos. Capítulo 4. Amém? Amém. É muita alegria, irmãos, estar aqui na presença do Senhor, né? Glória a Jesus. Como o pastor Marcelo falou, quando a gente vem aqui, a gente tem que se regozijar, né? Tem que sentir o prazer de estar na presença de Deus. A gente fica a semana toda buscando o nosso sustento, trabalhando, né? A gente cansa o nosso corpo, mas a gente tem que descansar no Senhor. Amém. E o descanso só podemos ter na alma quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente compartilha com os irmãos, né? Quando a gente busca a Deus de fato, amém? Amém. Então vamos lá no versículo 11, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 11. A palavra começa assim, ó. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. No versículo 13 continua assim, ó, nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falando, né? Vários cristãos falando assim que o começo é sempre melhor, né? O começo é bom, né? A pessoa está lá, está buscando a Deus, sentindo a presença de Deus. Mas alguma coisa vai acontecendo ao longo da experiência, ao longo do caminho, da travessia que todos nós devemos percorrer, né? Porque isso é uma coisa inevitável. A gente tem que atravessar, né? O povo de Israel teve que atravessar o Mar Vermelho. Eu imagino que não tenha sido fácil, né? Você vê o mar se abrir, mas você vai pensar assim, mas se eu passar e de repente o mar se fechar, né? Então a gente tem que ter fé. É isso que é fé. O justo viverá pela fé, né? E Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Então nós devemos percorrer o caminho. Mas é lógico que no caminho vai ter várias coisas que vão acontecer. Vai ter pedra seca, vai ter espinho, vai ter as aves que vão tentar rapinar lá a semente, né? Que forem lançando na gente, né? Mas nós temos que ser terras férteis. A palavra de Deus, a palavra é a semente. A semente que nós vemos que os pregadores lançam sobre nós constantemente, para que a gente seja aperfeiçoado. E a palavra fala, essa palavra que a gente leu nos encoraja, irmãos, nos encoraja a permanecermos em Deus. Não basta a gente começar o caminho, mas nós devemos permanecer. E mesmo que às vezes a gente se desvie um caminho aqui, um caminho ali, que às vezes até o Google Maps nos leva para caminho errado. Não acontece isso, o GPS, né, nos leva para o caminho errado. Às vezes acontece um acidente no percurso, mas saibam, irmãos, que Deus sempre estará disposto a nos perdoar. A gente tem que pedir perdão a Deus. Sempre que nós fizermos alguma coisa errada, sempre quando nós pecarmos, irmãos, nós devemos pedir perdão. Então a palavra nos encoraja a prosseguirmos, a permanecermos. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Permanecer, perseverar. Amém. Né? Glória a Deus. A palavra fala assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Sim, Senhor. Quando Jesus estava na terra, os fariseus tentaram pegar ele alguma coisa, né? Algum argumento errado lá. Eles não conseguiram, mas eles tentaram. Falaram, Senhor, qual é o principal dos mandamentos? Jesus falou, o principal dos mandamentos é amar a Deus de todo entendimento, de todo coração e acima de todas as coisas. E o segundo, e eles não perguntaram, mas Jesus ainda continuou. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo.
Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Mas nós devemos amar o nosso próximo. E se nós amamos o nosso próximo, Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. Sim, Senhor. Aleluia. A gente não merece, irmãos. Essa é a verdade, né? Nós não merecemos nada. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça e pelo amor de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos recebe, Ele permanece em nós. Nós devemos ser gratos por isso. Amém. Amém? Amém. Todos os dias, quando a gente acordar, a gente abre os nossos olhos e a gente tem que agradecer a Deus pelo amor. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos nós fôssemos salvos. E o apóstolo João teve essa visão, né? Ele continua assim, ó: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, o Espírito Santo, né? Para que o Espírito viesse, Jesus ele subiu, para que o Espírito descesse. Lá na época do Pentecostes, lá nos discípulos, eles se tornaram apóstolos e o Espírito começou a habitar no nosso templo. Amém? Amém. E nós temos visto e testemunhados que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. A gente vê tanto na TV, né, os salvadores, né? Aqueles que são super-heróis e podem voar, são capazes de fazer isso, fazer aquilo. Esses aí não podem fazer nada por nós. Eles não podem fazer. O Homem-Aranha não pode fazer nada por nós. Nenhum deles pode, mas Jesus ele pode, irmãos. Aleluia. Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Ele é o único que pode salvar a nossa alma. Sim, Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus. E para terminar, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então nós devemos confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, irmão. Aleluia, Senhor. E não há outro igual a Ele, não há outro que se compare em nome de Jesus. Amém? Amém. Então eu agradeço os irmãos aí pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmãos. Aleluia.